Vamos lá, gente? Então, hoje, nossa última aula, o que que eu preparei para a gente? Eu te dei, Vitor, o papel? Dei para você, Luiz? Sueli, Guilherme, dei, né? Porque eu fui para o escritório e imprimi lá, porque eu esqueci de mandar junto. Eu falei, ai, não, vou entregar as duas jurisprudências para eles, para que eles possam examinar. Gente, pessoal do online, eu não consigo entregar jurisprudência para vocês, mas está na aula, tá? Eu só imprimi aqui para os colegas do presencial para que facilite a leitura, né? Porque daí até aqui é um pouco longe, né? Então, hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai terminar a questão da classificação, e aí a gente vai falar da cláusula de reserva de plenário, do recurso extraordinário, da repercussão geral e da súmula vinculante. Esses são os nossos temas de hoje para a gente encerrar essa primeira parte, e amanhã e depois vocês vão conversar com a professora Aline a respeito de controle concentrado. Tá bem? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala dos sistemas de controle de constitucionalidade, tem alguém pedindo alguma coisa aqui? Ah, então tá. Então, quando a gente pensa na classificação do controle de constitucionalidade a partir dos sistemas, a gente tem dois critérios, o critério orgânico e o critério formal. Esses critérios, eles são exatamente aquilo que o nome diz. Um é o critério relacionado aos órgãos que realizam o controle de constitucionalidade, e outro diz respeito à forma pela qual o controle de constitucionalidade é realizado. Então, quando a gente pensa no critério orgânico, nós temos dois sistemas de controle de constitucionalidade: o sistema difuso e o sistema concentrado. No sistema difuso, nós temos a possibilidade do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário como um todo. Então, qualquer juiz, em qualquer instância, em qualquer processo, pode controlar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, esse sistema difuso, ele é o sistema que vai chegar na sua última instância por meio do recurso extraordinário. Então, a gente começa com uma ação aqui em primeira instância, como regra geral, e aí nós poderemos chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário. Isso é a regra geral. Não significa dizer que os tribunais não tenham competência originária para ações de controle difuso. Então, se a gente pensar lá na competência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a gente tem a competência para habeas corpus, a gente tem a competência para habeas data, competência para mandado de injunção, competência para mandado de segurança originárias, quando a gente trata de determinadas autoridades. Então, isso também é controle de constitucionalidade pela via difusa, que pode começar no Supremo Tribunal Federal, pode começar no STJ, pode começar nos tribunais regionais, aí dependendo da competência de cada um desses órgãos. Tudo bem? Bom, quando a gente pensa no sistema concentrado, aí nós temos o controle de constitucionalidade realizado por um único órgão. Então, o sistema concentrado é aquele que atribui a um único órgão no Poder Judiciário a possibilidade de realizar o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Daqui a pouco a gente vai ver as características desses controles, quais são os elementos que caracterizam esses controles. Mas, nesse momento, o sistema difuso é aquele sistema no qual todos os órgãos do Poder Judiciário podem realizar o controle. O sistema concentrado é aquele no qual o controle ele está concentrado, como o próprio nome diz, em um único órgão do Poder Judiciário. Bom, aí nós temos os critérios por meio dos quais o controle é realizado. E aí nós temos a via incidental e a via principal. O que é o controle de constitucionalidade pela via incidental? O controle de constitucionalidade pela via incidental é aquele controle no qual eu tenho uma situação concreta que eu vou levar ao conhecimento do Poder Judiciário.
Gente, estou falando muito rápido? Que eu vou levar ao conhecimento do Poder Judiciário. E essa situação concreta, para ser analisada, para haver uma decisão a respeito dela, é preciso que o juiz, que o tribunal se manifeste a respeito da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então é por isso que esse controle se chama controle pela via incidental, porque eu tenho aqui um incidente, eu tenho uma questão prévia, da qual vai depender a solução da questão, efetivamente, que eu estou levando ao conhecimento do Poder Judiciário para ser decidida. Nas aulas passadas, a gente falou bastante aqui de mandado de segurança em matéria tributária. Então, quando eu questiono a impossibilidade do meu cliente pagar o tributo nos moldes daquilo que está estabelecido numa lei, eu, de regra, estou falando do efeito confiscatório do tributo, né? É um dos casos mais comuns de acontecer. Então, vejam, o meu problema, aquilo que me leva ao Poder Judiciário, não é o efeito confiscatório. Aquilo que me leva ao Poder Judiciário é a impossibilidade do meu cliente fazer aquele pagamento do tributo daquele jeito. Então, para que o juiz possa resolver o meu problema, ele tem que antes fazer o quê? Ele tem que antes decidir se aquela questão é confiscatória ou não é confiscatória, porque se ele decidir que não é, ele vai indeferir o meu pedido, ele não vai dar provimento ao meu pedido. Agora, por outro lado, se ele decidir que é, ele dará provimento ao meu pedido. Então, quando a gente pensa nessa questão da via incidental, é isso, eu tenho uma questão da vida, qualquer que seja ela, para resolver. Agora, a resolução daquela questão vai depender do quê? Vai depender de uma análise anterior a respeito da constitucionalidade de um ato normativo ou de uma lei. Tudo bem até aqui? Tá. Por outro lado, quando eu falo na via principal, fazendo um parênteses aqui, na primeira aula, no nosso primeiro encontro, eu disse a vocês que aqui tem lide, estão lembrados? Por quê? Porque eu tenho uma situação aqui que eu quero resolver, onde há um interesse. Agora, quando, por outro lado, eu vou lá para a via principal, eu não tenho um interesse resistido, eu tenho dúvidas a respeito da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, apenas e tão somente em relação à Constituição. Então, eu não estou aqui discutindo um caso, eu não estou aqui discutindo uma situação, vocês podem até dizer, mas professora, no informativo aqui que o Vitor trouxe, tem uma questão que diz lá que a lei X tem efeito confiscatório, fere o princípio da vedação de confisco, ou que a lei outra fere o princípio da anterioridade. Pode até acontecer. Mas quando eu estou falando da via principal, eu não estou discutindo nenhum caso. Eu estou olhando para a lei ou para o ato normativo, estou olhando para a Constituição e estou dizendo, nessa relação aqui, há um problema. Há uma situação que gera inconstitucionalidade, de modo principal, de modo geral. Não estou discutindo uma situação. Eu estou discutindo apenas a relação entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Tudo bem até aqui? Dúvida, gente? Não? Posso seguir? Oi. Sim. Sim, tem que ser relacionado ao caso concreto. Então, na verdade, o que, imagina, na justiça eleitoral, dependendo aí da competência. Então, se você pegar, por exemplo, esse ano é um ano que a gente vai ter muita questão eleitoral, e eu acho que muita questão até tormentosa, né, porque a gente teve muita modificação da legislação, tudo isso, tem inclusive agora a questão das instruções, né, a respeito de propaganda, de proteção de dados, tudo isso, vai ter muita confusão, mas evidentemente que aquilo que puder começar em primeira instância, vai começar em primeira instância. Eu te dei o papel, né, com o, a jurisprudência, não te dei quando você entrou? Ah, tá. Então, ou se você, por exemplo, for uma competência do TRE, se for uma competência, enfim, você vai discutir aquela questão onde você proporia a sua ação.
Ele só pode declarar dentro da competência dele e a gente já já vai ver que é por isso que no controle difuso de constitucionalidade, a decisão é inter partes. Inter, inter partes. Então, vale para aquela situação, porque você pode ter uma mesma questão levada por uma outra pessoa com as mesmas alegações. Vou voltar aqui de novo na questão do efeito confiscatório. Pode ser que para a situação da pessoa A, haja efeito confiscatório no que diz respeito ao pagamento do determinado tributo. Pode ser para outra pessoa que tem outra renda, que tem outro perfil, não haja efeito confiscatório ali. Então, por isso que quando a gente fala dessa questão, nos manuais e na aula, a gente diz: "Olha, no controle difuso, você pode ter várias situações com soluções diferentes". Porque o juiz, que não necessariamente será um, né, você pode distribuir a sua ação, ainda que vamos imaginar que você distribua aqui em São Paulo. Você pode acontecer das 2 ações caírem na mesma vara, sob a competência de um mesmo juiz? Até pode, mas pode ser que isso não aconteça? Sim, é o mais comum de acontecer. E aí você vai ter 2 pessoas diferentes, olhando 2 situações que têm lá os mesmos fundamentos, mas não são situações idênticas. E ainda que fossem decididas por pessoas diferentes, poderiam ter soluções diferentes. Tudo bem? Respondi a sua pergunta? Então tá bom. Então agora vamos ver aqui as principais características do controle concentrado. Então, onde é que o controle concentrado ele está previsto na Constituição Federal? Ele está previsto no artigo 102, inciso 1, ele está previsto no artigo 102, parágrafo 1º, e no artigo 103, parágrafo 2º. Quando eu falo de controle concentrado, eu estou falando da discussão da lei em tese. Estão lembrados que agora há pouco eu disse para vocês que não tem nenhuma situação prática aqui? Então, eu estou discutindo a lei em relação à Constituição. O controle concentrado, ele tem formas específicas. Então, vamos pensar no seguinte: eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade, que está no artigo 102, inciso 1, a linha A, primeira parte. ADI. Eu tenho a ação declaratória de constitucionalidade, que está no artigo 2, 102, inciso 1, a linha A, segunda parte. Eu tenho a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que está no artigo 102, parágrafo 1º. E eu tenho a ação direta por omissão, que está lá no artigo 103, parágrafo 2º. Vocês vão falar: "Professora, você não está esquecendo nenhuma ação?" Não falei da ação interventiva, que é a ação que é julgada pelo Supremo Tribunal Federal quando a gente fala do descumprimento dos princípios constitucionais sensíveis, né. Então lá no artigo 34. Então a ação interventiva está lá no artigo 34, os princípios sensíveis também estão lá. Ação interventiva, ela chama ação interventiva. Então essas são as formas das ações do controle concentrado. Tem outra ação de controle concentrado? Não tem, são essas. Então forma específica. Outra questão, interventiva. Aqui está no 34 a 36, interventivo. A competência é privativa do Supremo Tribunal Federal. Pode haver controle de constitucionalidade em nível estadual? Sim, das leis municipais, competência dos tribunais de justiça, mas esse não é o nosso objetivo aqui, a nossa finalidade. Mas pode haver.
A legitimidade aqui, ela é privativa. O que significa isso? Legitimidade privativa. Significa que podem propor esta ação apenas algumas pessoas. Quem são estas pessoas? São as pessoas identificadas no artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição. Essas pessoas que estão lá no 103, incisos 1 a 9, elas são todas iguaizinhas? Não. Algumas dessas pessoas podem propor qualquer ação dessas 4, né, porque a interventiva tem lá a sua legitimidade lá no 34, 35 e 36, elas podem propor qualquer uma das 4 ações a respeito de qualquer assunto. Outras pessoas podem propor qualquer uma das 4 ações, mas elas precisam demonstrar interesse de agir, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chama de pertinência temática. Então, a legitimidade universal é de algumas dessas pessoas. Então, quando a gente pensa no, vamos ver se a gente lembra quem são essas pessoas: o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa do Senado ou a mesa da Câmara, o governador do estado ou do Distrito Federal. Então, deixa eu ver se eu lembro as 9 pessoas aqui. Então, o presidente da República, procurador-geral da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do estado ou do Distrito Federal, Conselho Federal da OAB, Assembleia Legislativa é para propositura de emenda à Constituição. Conselho de classe com representação nacional, tem mais 2, que eu estou pensando aqui, estou lembrando. Então, conselho de classe ou representação de âmbito nacional. São 9, né? O artigo 103, ele fala mesmo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa Federal. Ah, então é essa que eu estou esquecendo. Então, você está certo, eu estou errada. Então, era a que estava faltando. Então, olha lá, presidente, procurador, governador, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Distrital, conselho de classe ou representação de âmbito nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Me ajudem, gente, agora esqueci. Então, a representação é partido político com representação no Congresso Nacional. Então, são esses 9. Pegadinhas que tem aqui. Partido político com representação no Congresso Nacional não precisa ter uma representação específica. Agora, a gente não sabe como é que vai ficar essa questão de partido político com relação às federações, né? Porque tem partido que não tem número suficiente, mas está lá representado dentro das federações e a gente não tem ainda, eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma decisão nesse sentido. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso já caiu em exame de ordem, assim, N vezes. Não é conselho de sessão, é conselho federal. Então, se o Conselho Federal propuser ação, está bem. Se o Conselho Federal não propuser ação, o Conselho Seccional não pode propor. É confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essa, ela precisa demonstrar que ela tem âmbito nacional. Mesa da Câmara e mesa do Senado, não é mesa do Congresso. Tá? Lembrando que a gente tem 3 mesas, né? Olha lá, aqui. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa de Assembleia ou da Câmara Legislativa, governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
Dentre essas pessoas aqui, como o Luiz já antecipou, a gente tem pessoas que têm a chamada legitimidade universal. O que é essa legitimidade universal? Como eu disse a vocês agora há pouco, pode propor qualquer ação sobre qualquer tema. Quem são essas pessoas? O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. Essas pessoas têm a chamada legitimidade universal. Não, 103, a legitimidade universal é a legitimidade dos incisos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7 e 8. As outras pessoas precisam demonstrar o interesse de agir, que na jurisprudência do Supremo é chamado de pertinência temática. Quem são essas pessoas? A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, essas pessoas podem propor qualquer ação? Podem propor ADI, ADC, ADO, ADPF, porém, elas têm que demonstrar interesse em relação ao tema sobre o qual trata a ação, do objeto da ação. Pertinência temática. Isso não está nem na 9868, nem na 9882, isso é uma construção jurisprudencial. Então, se vocês entrarem lá na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para pesquisar e colocarem pertinência e temática, vocês vão achar muita coisa interessante, que é o interesse de agir. Tudo bem? Tá. Oi. Então, agora você me pegou, tem que olhar lá no 34, vamos ver. Agora eu já abri aqui, fica mais fácil. 30. Olha lá. No caso do artigo 34, inciso 4, da solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo, do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral. Então, depende do caso. Aí você tem que dar uma olhadinha lá no 34, você tem que verificar os incisos 1 a 5, e especialmente o inciso 5, que trata dos princípios constitucionais, do inciso 7, que trata dos princípios constitucionais sensíveis. Tudo bem? Então, vai depender da situação de que se trata. Bom, olha lá. Quando a gente fala do controle concentrado, então, a gente está falando do tal do controle principal. Por quê? Porque esse é o objetivo da ação. Então, assim, eu não estou discutindo aqui um caso, eu não estou discutindo uma situação na qual eu tenho que ter razão, ou eu quero ganhar, né? Eu estou perguntando ao Supremo Tribunal Federal se a lei é constitucional ou inconstitucional. E é o Supremo Tribunal Federal que vai dar a sua interpretação a respeito dessa questão. E aí a gente tem muitas formas de fazer isso. A gente tem a questão da inconstitucionalidade de um determinado artigo, de um determinado ato normativo que pode arrastar a inconstitucionalidade de outros, a gente tem a questão da interpretação conforme a Constituição, há muita coisa interessante aqui para ser examinada. Bom, o efeito aqui é erga omnes e ex tunc como regra geral. Gente, como regra geral, porque a gente tem a questão da modulação temporal dos efeitos, que vocês vão examinar amanhã e depois. Tudo bem? Então, a regra geral é esta aqui. Aí a gente tem o controle difuso. Então, o que é o controle difuso? O controle difuso é aquele controle que eu vou fazer com base em um caso concreto, com base em uma situação que eu vou levar ao conhecimento do Poder Judiciário. O
controle difuso, ele tem uma via diversificada para ser realizado. Por quê? Porque, em tese, eu posso realizar o controle difuso em qualquer ação, perante qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer processo. Então, a via é diversificada. Mas quando eu vou discutir o controle difuso, não se esqueçam disso, eu tenho que pensar na competência relacionada ao caso concreto, não relacionada à questão da inconstitucionalidade só. A competência aqui, ela é difusa. Por que que a competência aqui é difusa? Porque é uma competência que está espalhada, que está entregue a todo o Poder Judiciário. Entendeu, Sueli? Que eu estou vendo que você está assim com uma carinha. Não, então, é que, por exemplo, se você tem um caso concreto, tem uma questão a ser debatida, mas antes precisa saber se você quer questionar a inconstitucionalidade de alguma lei, de algum artigo. Isso entraria como preliminar, não é isso? Ou não? Sim, é uma questão preliminar, é uma questão incidental. Mas veja, quando você vai buscar competência, você não vai buscar para a questão de fato. Então, assim, você vai falar, olha, preliminarmente a questão, essa situação inconstitucional, ou a aplicação, a lei, para... Na aula passada, acho que foi, né, que a gente estava conversando ali, falando da questão das leis antigas, mas não tão atuais, tal, e a gente estava discutindo a questão do princípio da individualização da pena, tá lembrada? Então, quando a gente pensou naquele exemplo específico, que era a questão da lei dos crimes hediondos, naquele momento, você dizia qual era o problema que você discutia, era que aquela pessoa não podia ter livramento condicional, aquela pessoa não podia ter semiaberto, aquilo era o problema, você ia discutir isso na vara de execução criminal. Mas, para que você pudesse fundamentar essa situação de que a lei impedia que você fizesse isso, você tinha que dizer que aquela lei que regulamentava aquela questão feria o princípio da individualização da pena, o princípio da dignidade da pessoa humana, enfim. Você ia discutir, olha, a lei é inconstitucional, pela questão A, pela questão B e pela questão C. Então, sendo assim, eu não posso aplicar aqui, porque senão... Sim, mas aí entraria como questão preliminar. Questão preliminar ou questão incidente, aí como você quiser denominar. Tudo bem? Bom, e aí os efeitos aqui são interpartes e, de regra, eles também são ex tunc. Tudo bem? Então, interpartes entre as pessoas e a inconstitucionalidade, ela vai ser declarada desde o início. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar em teses nas quais o Supremo Tribunal Federal entende que houve uma mutação na aplicação do artigo 5210 do Senado a respeito do papel do Senado Federal no controle difuso, que há uma abstrativização em algumas situações de decisões do controle difuso, então, ao invés de ter feito interpartes, tem efeito erga omnes, mas a gente vai falar rapidamente dessas questões também. Tudo bem? Até aqui, gente, tudo certo? Podemos seguir? Então, a primeira questão que a gente vai falar a respeito do controle difuso de constitucionalidade é a questão da cláusula de reserva de plenário. Então, vejam, como a gente já discutiu aqui em algumas situações, como a gente já conversou aqui em algumas situações, quando eu falo dessa questão do controle difuso de constitucionalidade, como regra geral, eu estou falando de uma questão que começa no nosso dia a dia, começa na primeira instância. E se eu arguo lá na minha primeira petição, na minha inicial, que a lei é inconstitucional e eu tenho o meu pedido indeferido, normalmente eu faço o quê? Fico quieta? O que eu faço? Eu apelo, não é isso? Eu recorro. E aí isso vai chegar no tribunal. E os tribunais, eles têm um procedimento para resolver essa questão
da inconstitucionalidade no nível dos tribunais, que é a chamada cláusula de reserva de plenário. E essa cláusula da reserva de plenário, ela está prevista no artigo 97 da Constituição Federal, que diz o quê? Diz o seguinte, opa, aqui. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, olha só, todos os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo? Podem. Mas eles podem fazer isso pelos seus órgãos fracionários, pela turma, pela Câmara? Não. Eles têm que fazer isso por 2 mecanismos, ou o pleno ou o órgão especial. Vocês lembram dessa história de pleno e órgão especial? O que acontece? Quando os tribunais, eles têm mais de 25 membros, eles elegem um órgão chamado órgão especial, que pode ter de 11 a 18 julgadores, né, é isso que está lá no 93. E aí esse órgão especial, ele vai fazer o quê? Ele vai se de 11 e de 11 no mínimo e no máximo 25 membros, para quê? Para exercerem as funções que fossem do pleno. Então vamos pensar na nossa realidade, né, na realidade de São Paulo. Seria razoável a gente esperar que o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se reunisse para resolver questões do TJ? Inviável, né? Impossível. Mesmo se a gente pensar no Tribunal Regional Federal, aqui da terceira região, inviável, tem que ter órgão especial para que esse órgão possa resolver essas questões. Então, quando a gente tem uma questão de inconstitucionalidade que é submetida pela via do controle difuso aos tribunais, como é que os tribunais fixam as suas diretrizes para resolver essas questões? Por meio da chamada cláusula de reserva de plenário. Então, o que acontece? Uma determinada pessoa apela, recorre, e aí este recurso, ele vai para uma turma, para uma câmara, para uma sessão. Esta turma, esta câmara, esta sessão, dependendo lá da divisão que for do tribunal, pode acolher a questão de que existe uma situação de inconstitucionalidade para resolver, ou não acolher. Então, essa turma pode dizer: olha, realmente aqui tem uma questão de inconstitucionalidade para resolver. Ou pode dizer: não tem. Se disser não tem, a gente está na via mais fácil, né? Porque se disser não tem, decide o mérito, pronto, acabou. Mas e se a turma reconhecer que há uma questão de inconstitucionalidade para resolver? Ela pode resolver? Não, o que ela tem que fazer? Ela tem que encaminhar para o pleno ou para o órgão especial. O pleno ou o órgão especial vai fazer o quê? Vai discutir a questão da inconstitucionalidade da norma ou da constitucionalidade da norma. Eu sempre, quando isso é cacuete de professor, né? Quando os alunos vão discutir questão de constitucionalidade em TCC, em trabalhos, às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, então eu quero discutir a inconstitucionalidade da norma. Eu falo: gente, mas aí você já tomou partido, né? Então, não tenho nem o que discutir. Se eu já estou dizendo da inconstitucionalidade, eu já resolvi que a norma é inconstitucional, não tenho muito o que discutir aqui. Então, quando a gente fala dessa questão da discussão da constitucionalidade, estão lembrados do princípio que a gente viu na primeira aula, que as normas são presumivelmente constitucionais? Então, elas são presumivelmente constitucionais. Se eu acho que a norma é inconstitucional, eu vou discutir, né? E vou lá no final chegar à minha conclusão. Me parece que essa é a melhor dicção para a gente poder entender essa questão.
Então, se o órgão especial, ao discutir a constitucionalidade da norma, entender que a norma é constitucional, ele vai encaminhar essa decisão para o órgão fracionário, para a turma, para a Câmara. Por outro lado, se ele entender que é inconstitucional, ele também vai encaminhar essa decisão para a turma. E aí, com base nessa decisão, aí a turma vai resolver o mérito. Acho que aqui, Sueli, separando fica mais claro, não fica? Porque aí o pleno, ele não vai falar, ele não pode falar da questão prática, né? Olha, mas tudo bem, essa pessoa aqui tem uma situação financeira razoável, então nem era caso aqui de estar alegando efeito confiscatório. Sim, em alguma medida, mas eu acho que hoje com o processo eletrônico isso até que anda mais depressa, né? Eu acredito que sim. Então, vejam, mas aqui essa questão é muito assim, é muito delicada e muito sutil, né, para a gente resolver, porque veja, o órgão especial ou pleno, ele vai discutir o quê? Ele vai discutir a constitucionalidade, se ele entender que é constitucional, ou se ele entender que é inconstitucional. Aí vocês vão falar, mas professora, se ele vai decidir que é constitucional, por que que a turma já não resolveu isso logo? Então, porque se a turma não tivesse dúvida, não teria ido para o pleno ou para o órgão especial. Se a turma entendesse que aquela situação não era uma situação que causasse polêmica, a turma mesmo já tinha resolvido. Essa questão não tinha chegado ao órgão especial nem ao pleno. Houve dúvida, e aí de quem é a competência para resolver essa situação? Do pleno ou do órgão especial. E aí, com essa situação, com essa decisão, né, melhor dizendo, a questão volta para a turma, e aí a turma decide o mérito, com base no quê? Com base na questão incidente resolvida pelo órgão especial. Diga. Professora, e da negativa da turma, da sessão falar, porque eu estou discutindo, eu estou falando que é inconstitucional. E a turma fala, não é, aí eu não tenho mais o que fazer. Aí você pode embargar, e você vai ter que ver dentro do sistema recursal o que você pode fazer com isso. Hoje eu estava vendo uma decisão que eu acho que eu até trouxe, eu não sei se eu trouxe para vocês, porque talvez eu não tenha trazido, não. Mas no Rio de Janeiro teve uma questão super interessante a respeito de amianto. Será que foi essa que eu trouxe para vocês? Eu não sei se é essa que está aí. Não, a decisão é de 2023. A gente vai ver aqui já já, a respeito desse tema. Então, aí, o que aconteceu? Nessa discussão do amianto, que, salvo o melhor juízo, foi resolvida no mérito em 2023, teve N embargos, teve embargo, depois embargo do embargo, depois embargo do embargo do embargo, e aí ficou, todos os embargos foram rejeitados, mas sempre você tem que ver dentro da sistemática processual e do regimento de cada tribunal, como é que você pode discutir essa questão? E aí, se houver forma de discutir, é que muitas vezes, como é seu nome? Sharon, me parece assim, que a gente precisa ter muito cuidado na hora de colocar as coisas assim, para ser claro, né? E muitas vezes também a gente se convence de que uma situação é de uma forma, e aí quando a gente vai examinar com mais vagar, a partir da doutrina, tudo isso, da jurisprudência, você vê que não é bem por aí. Então, às vezes, a gente tenta, né, como uma alternativa, tudo, e não tem muito fundamento, mas você pode discutir com base na legislação processual e com base nos regimentos internos. Esse exemplo que eu trouxe do amianto é do Supremo Tribunal Federal. Depois, se você quiser verificar, eu até te dou o número das duas ações, é 4106, acho que é, 4170, alguma 4103, eu procuro aqui na hora do café e te falo. Mas assim, tem N embargos, todos indeferidos, mas tem um, depois tem outro. E assim vai, por quê? Porque a pessoa não se convenceu, as partes não se convenceram de que aquela era a melhor alternativa. E aí você vai discutindo. É claro que quando a gente leva, assim, um indeferimento, aí a gente fica meio pensando como é que a gente vai fazer, né. Agora, se você tem uma questão de constitucionalidade que não é examinado, que é indeferida, aí depois a gente precisa ver se não é caso de você entrar com recurso extraordinário, tá, porque muitas vezes você pode entrar com extraordinário
independentemente de você ter ido até o STJ, ter exaurido todas as instâncias. Tudo bem? Bom, então aí, gente, a turma ou a sessão, a Câmara vai fazer o quê? Vai decidir sobre o mérito. Todas as vezes que tiver uma questão de inconstitucionalidade no tribunal, a turma tem que levar ao pleno? A turma tem que levar o órgão especial? Não, não precisa. Por quê? Porque quando o tribunal, o pleno ou órgão especial já tem tese a respeito daquela questão, não há necessidade. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que se o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão, também não é caso, porque ele já decidiu. Ah, professora, mas eu não estou convencida de que aquilo que foi decidido pelo Supremo é exatamente aquilo que eu estou discutindo. Então, aí você tem que submeter para ver o que vai acontecer. Né? Porque isso tudo é uma questão de interpretação. Muitas vezes as situações elas são assim muito próximas, né? A linha que define uma questão e outra é muito tênue. Então, aí você tem que levar. Ah, mas aí eu vou perder. Então, perder faz parte do jogo, né? Se muitas vezes vão pensar, daqui a pouco a gente vai falar de repercussão geral. Muitas vezes a gente olha lá, né, nas repercussões gerais que já foram julgadas, e a gente acha que aquilo que a gente está julgando está ali, que a gente está pedindo está ali, mas a gente tem uma dúvida. O que você tem que fazer? Você pede. O que vai acontecer no máximo é o quê? Que não vai receber, falar, essa aqui já tem decisão na repercussão. Faz parte, né, da nossa vida de advogados essas discussões. Respondi a sua pergunta, Sherry? Tá, muito obrigada. Vamos lá. Aqui, quando a gente fala da cláusula de reserva de plenário, a gente precisa examinar algumas questões que são importantes, né? A súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, que eu até anotei aqui, para não dizer errado vocês. Então, a súmula 513, ela diz que a decisão que possibilita a propositura do recurso extraordinário é a do órgão fracionário que decidiu o mérito da questão, não a do pleno ou a do órgão especial que decidiu a questão da inconstitucionalidade. Então, quando eu vou discutir essa questão no meu recurso extraordinário, evidentemente que eu não tenho como não falar da decisão do órgão especial, mas o que eu estou levando, estão lembrados? Controle difuso, caso concreto. Então, eu não vou discutir só a questão da inconstitucionalidade. O que está me levando ao recurso extraordinário é a questão objetiva, é aquela questão da vida que eu estava discutindo. Tudo bem? Bom, já falamos do artigo 93.11, que fala do mínimo de 11 e do máximo de 25 membros no órgão especial. A cláusula de reserva de plenário tem menção lá no Código de Processo Civil, nos artigos 948 a 950, e aí eu queria também falar com vocês a respeito de uma súmula vinculante que trata dessa questão, que diz o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, embora não decida expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta sua incidência no texto ou decisão, no todo ou em parte. Então, olha lá, a súmula vinculante 10 está dizendo o quê? Que se você afastar sem submeter ao pleno, você diz assim, olha, tem aqui uma inconstitucionalidade, mas eu acho que não é caso de discutir. Não pode. Você pode dizer que não é caso de tratar de inconstitucionalidade. Essa é uma questão. Agora, você afastar sem submeter ao pleno, você não pode, nem em parte, nem no todo. Bom, agora tem 3 questões que são bastante importantes. Primeiro, as normas pré-constitucionais. O que é uma norma pré-constitucional?
Então, a norma pré-constitucional é aquela norma que estava em vigor, né, Vitor, para ser assim bem preciso, a norma que estava em vigor quando a Constituição de 1988 entrou em vigência, entrou em vigor, foi promulgada, e ela foi aceita. Recepcionada, ela foi recepcionada. Lembrando aqui que quando a gente fala da recepção, a gente não está falando da forma, a gente está falando do conteúdo. Exemplo clássico é o Código Tributário Nacional, que era uma lei ordinária e hoje é considerada, ele só pode ser modificado por meio de lei complementar, porque o 146, inciso 3 da Constituição, no texto antes da emenda, não sei se ele foi modificado agora, ele falava que norma geral de direito tributário tinha que ser objeto de lei complementar. Então, norma pré-constitucional. Vocês vão falar: "Ah, professora, mas lá em 1988, quando a Constituição entrou em vigor, a gente tinha uma dicção dos princípios constitucionais e hoje a gente tem outra". E aí, algumas coisas escaparam, né, eu achava que isso aqui era constitucional, mas hoje olhando, eu acho que não é não, tenho dúvidas. Tudo bem, você pode entender, né, mais do que achar, você pode entender que uma norma passou, né, na recepção inicial e que ela é incompatível com a Constituição. Isso aconteceu com a questão da imprensa. Estão lembrados? Acho que na década passada teve uma questão aí de que se discutiu a lei de imprensa, a questão da responsabilidade civil de algumas questões, mas aí eu não tenho como falar que a lei é inconstitucional. Por que que eu não tenho como falar que a lei é inconstitucional? Porque vejam, a constitucionalidade tem a ver com processo legislativo, estão lembrados da aula de ontem? Tem a ver com formalidade. E se eu cumprir toda a estrutura para criar uma norma jurídica na vigência de uma Constituição, ela é válida, tanto sob o aspecto material quanto sob o aspecto formal. Bom, mas aí entrou uma outra Constituição em vigor que tornou aquela norma totalmente incompatível com a Constituição. Qual que é o remédio para isso? Eu vou considerar aquela norma revogada. Então, eu não tenho como dizer que a norma é inconstitucional. Ah, professora, mas ela é visivelmente incompatível com a Constituição vigente. Tá, não estou discutindo isso, mas se ela é incompatível com a Constituição vigente, e ela é uma norma anterior à Constituição de 88, eu não tenho como dizer que ela é inconstitucional. Eu tenho como dizer que ela não pode mais ser aplicada, ela não podia ter sido recepcionada, ela é incompatível. Poxa, mas se ela é incompatível com a Constituição, ela é inconstitucional. Sim, gente, é uma questão. Aqui a gente está tratando com as palavras, mas a gente não tem como julgar a constitucionalidade da norma na vigência de uma Constituição posterior àquela. Sim, a gente tem casos muito interessantes a respeito dessa questão. A gente tem a DPF, que foi proposta pelo próprio Conselho Federal da OAB a respeito da anistia política. A gente tem muitas questões interessantes a respeito disso, mas se a lei é incompatível com a Constituição e ela é anterior à Constituição, eu tenho que forçosamente reconhecer que ela não poderia estar sendo aplicada. Bom, e qual vai ser o efeito disso? Vai depender de cada caso, né, vai ser: "Ah, professora, esse é um problemão", ou se é. Esse é um grande problema, mas é uma questão que a gente precisa considerar, porque se a gente começa a dizer que eu posso julgar a inconstitucionalidade de tudo, daqui a pouco eu também não tenho mais segurança, né. Então eu preciso também entender isso. Então norma pré-constitucional está aqui submetida à questão da recepção ou da não recepção. Tudo bem? Bom, manutenção da constitucionalidade. Bom, o tribunal pode entender que a norma é constitucional. Eu pergunto, eu digo que eu tenho dúvidas a respeito da constitucionalidade. O pleno pode dizer que a norma é constitucional? Pode. O que que aconteceu? Perdi. Né, Sharon? Aí perdi, não tem muito jeito, né. E aí com as consequências da possibilidade de propor recurso extraordinário, tudo isso, mas pode acontecer, o pleno pode discordar de mim, o órgão especial pode discordar de mim, e aí: "Ah, professora, mas aí o órgão fracionário pode concordar comigo", parece que não, né.
Porque se no controle difuso a decisão do mérito está atrelada à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade decidida pelo pleno, o pleno não vai decidir o mérito, mas aquilo que ele decidir no incidente, evidentemente vai ter um impacto bastante importante no que diz respeito ao conteúdo material daquela minha situação. Tudo bem? Bom, e aí tem a interpretação conforme a Constituição. O que que é isso? Vamos pensar no seguinte, ó, um jeito bem simples da gente discutir essa questão, ou pelo menos didático. Vamos imaginar que uma lei entre em vigor, isso vai acontecer agora com a reforma tributária, um monte, né, eu acredito. Uma lei entra em vigor e eu entendo a lei de um jeito, o Vitor entende a lei de outro, a Sharon entende a lei de outro, o Luiz entende a lei de outro. Tudo bem, mas a gente precisa aplicar a lei, né? E esses vários entendimentos causam o quê? Insegurança jurídica. Então, aí a gente pergunta ao Supremo Tribunal Federal: a lei é constitucional? Estão lembrados que a declaração de inconstitucionalidade é medida excepcional? Então, um dos mecanismos para preservar o sistema normativo, vamos dizer assim, é o Supremo Tribunal Federal conseguir interpretar a norma jurídica de um modo compatível com a Constituição Federal. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui a interpretação, a lei, né? A lei A. E a gente tem aqui a interpretação 1, a interpretação 2 e a interpretação 3. Aí o Supremo diz assim: olha, 1 e 3 não. O que vale é a 2. Essa interpretação conforme a Constituição. Então, a partir de hoje, como é que eu vou interpretar a norma? A da forma 2, professor, eu não concordo. Então, mas estão lembrados da segurança jurídica? Forma 2. Eu posso até achar que não, posso no mestrado discutir isso, no doutorado discutir isso, no meu TCC discutir isso, mas quando eu for aplicar no meu escritório, qual que é a forma? A forma 2. Porque aí o que o Supremo fez? Ele afastou as outras situações, ele preservou a norma jurídica, ele não declarou a inconstitucionalidade, mas ele disse: olha, para a norma continuar vigorando, a Sueli está assim, olha só, Sueli, quando há formas de interpretar a norma, e essas formas, elas não são formas diametralmente opostas, às vezes são detalhes, são situações sutis que provocam consequências práticas importantes. Aí a gente pergunta para o Supremo, essa norma é constitucional? Porque veja aqui a confusão e insegurança jurídica que está dando aqui. O Supremo, dentro daquilo que a gente estudou na primeira aula, a finalidade não é sair declarando inconstitucionalidade o tempo inteiro, porque isso provoca o quê? Insegurança. Está lembrado que a declaração de inconstitucionalidade é uma medida excepcional? Então, veja, se o Supremo Tribunal Federal consegue interpretar a norma de modo compatível com a Constituição Federal, ele preserva a norma, mas ele diz, a interpretação é essa aqui. Tem que chegar vários recursos, vários pedidos com essas visões? Não, se você estiver diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, e houver interpretação conforme lá, isso aqui vai repercutir no controle difuso. Vai dizer, ó, evidentemente que na repercussão geral isso também pode acontecer, pode haver uma súmula vinculante que também faça isso, mas a interpretação conforme a Constituição é uma situação que a gente precisa considerar aqui. Quando a gente pensa nas normas pré-constitucionais, eu não vou falar de inconstitucionalidade, eu vou falar do quê? De revogação. Quando eu falar de manutenção da constitucionalidade, o tribunal não concordou comigo. Agora, se for possível interpretar conforme a Constituição, o Supremo Tribunal Federal já tiver feito isso. Então, no caso, por exemplo, se uma pessoa entra só com a interpretação número 3, aí ele vai declarar como inconstitucional com essa interpretação? Não, a partir do momento que o Supremo fixou a interpretação, vamos imaginar que você estava
trabalhando, atuando com base na interpretação 3. A partir do momento que a interpretação 2 está fixada, você não tem mais como atuar de acordo com a interpretação 3. Você só vai poder atuar de acordo com a interpretação 2. No caso, eles vão analisar isso com as ações diretas de inconstitucionalidade que chegarem com as diversas interpretações. Não, mas a gente não está falando em diversas ações, né? Porque se você tiver uma ação direta discutindo uma questão, a partir do momento que aquela questão foi discutida e foi decidida... É que aí, num caso, né, uma ação direta, o Supremo vai dizer que está dando interpretação conforme... Então, ele poderá fazer isso, eu estou falando numa ação direta para a gente poder entender de um jeito mais didático, mas isso pode acontecer numa repercussão geral. Isso pode acontecer numa súmula vinculante também. Na verdade, o que eu... Ele vai dizer qual é a interpretação. Ele está dizendo, a lei A, o sentido, o significado da linha A, do artigo 1º, da lei 2.400 e alguma coisa, é esse aqui. Ele vai fixar o entendimento, ele vai fixar a interpretação. Aí acabou, mas eu não acho que é assim, por isso que eu brinquei, bom, mas eu não concordo, então, mas aí, a partir do momento que há a definição de uma interpretação constitucional, porque veja, aqui a gente não está falando da declaração da inconstitucionalidade. O que a gente está dizendo aqui é que uma interpretação preserva, então o Supremo Tribunal Federal não vai dizer que aquela lei é inconstitucional. Ele está dizendo, ela é constitucional, desde que interpretada desse jeito aqui. Professora, essa explicação me remeteu à questão do ensejo que agora o STJ julgou, falando que as pessoas que têm dívidas prescritas e continuam nos cadastros de acordo, de Serasa, elas, pelo que eu li, que tinha direito a dano moral, porque aqui, eu estou esperando, o meu processo está sobrestado aqui em São Paulo, porque o TJ está com incidente de repetitivo e falou, o efeito do STJ não é vinculante, então vocês esperam o meu julgamento para ver qual a interpretação que eu vou dar, se eu vou dar dano moral para quem está sendo cobrado de dívida prescrita ou não. O STJ decidiu uma coisa, mas aqui não. Mas aí a gente está falando de legalidade, né, Sharon? A gente está falando de inconstitucionalidade, né? Porque assim, se a gente, isso é uma questão, porque vejam, tudo isso é muito sofisticado, né? Para nossa, às vezes a gente para e olha e fala, gente, mas onde é que eu estou aqui mesmo? Vamos pensar o seguinte: quando a Constituição de 88 entrou em vigor, ela criou 2 tribunais chamados tribunais de superposição. Que tribunais são esses? O STF e o STJ. Quando a gente pensa na interpretação da Constituição, a gente está falando de quem? Do STF, que já tinha essa finalidade, mas sempre foi difuso, a partir de 65 virou difuso e concentrado e tal. Quando a gente fala no STJ, o STJ, ele foi criado e havia um outro tribunal, que era o Tribunal Federal de Recursos, Feli, me ajuda aí, acho que era, né? Que foi extinto, aí os alçadas foram extintos em nível estadual, ficaram só os tribunais de justiça. Então, o que acontece? O STJ, ele é o tribunal que julga o quê? A interpretação da legislação federal. E ele faz isso por meio do recurso especial. Você vai falar, professora, ele não faz só isso por meio de recurso especial. Então, mas deveria fazer, né? Porque o recurso especial é o recurso que vai dar o alcance da legislação federal. Eu não saberia, Sharon, te dizer, sob pena de eu falar bobagem, a respeito dessa questão do sobrestamento por conta do STJ. Mas quando você tem questões de repercussão geral que estão lá na fila aguardando decisão, e você vê os processos que estão em andamento, quando tem repercussão geral para ser julgada, também está suspenso até que a repercussão geral seja julgada. Mas assim, a repercussão geral, ela está vinculada a quê? Ela está vinculada ao controle difuso de constitucionalidade. Então, se eu estou dizendo que, vamos pegar aqui o exemplo que você deu, vamos imaginar que essa questão da dívida prescrita esteja sendo julgada em N recursos extraordinários, dizendo que fere princípio, fere regra, fere um monte de coisa, aí, se tem uma repercussão geral para ser julgada e ela ainda não foi, aí os processos podem estar suspensos aguardando o julgamento da repercussão geral, mas aí eu estou falando de constitucionalidade.
Por outro lado, se você está falando do STJ, você está falando de recurso especial, eu estou falando de legalidade. Sim. Mas é que me remeteu a essa questão. Sim, a professora, mas sim. Várias pessoas estão interpretando que não tem que pagar dano moral porque a pessoa deve. E agora que é dano moral, está tendo cobrança de dívida de 2005. E aí cada um faz uma interpretação e ninguém consegue chegar no consenso. Sim, aí a hora que a súmula de recurso repetitivo sair, provavelmente isso será resolvido, né? Então, é a mesma coisa da repercussão geral. Quando a repercussão geral sai, quando uma repercussão geral é julgada, para o bem ou para o mal, aquela questão está resolvida. Mas aí o problema acontece dentro daquilo que a gente está falando. Às vezes tem uma situação, mas isso aqui não é bem aquilo que eu estava decidindo, não. Isso aqui é uma outra questão. E aí tem que perguntar aquilo que eu falei para você. Se você está convencida de que aquela situação que o Supremo Tribunal Federal julgou não é exatamente aquela que você está discutindo, é aquela que você tem que perguntar. O máximo que vai acontecer é que o Supremo Tribunal Federal vai falar, olha lá a repercussão, já está lá. Então, esse seu caso não vai ser admitido aqui, porque já tem lá, a repercussão geral já estabeleceu que não, que é não. Então, não. Mas é uma questão de interpretação. Por exemplo, em direito tributário, acredito que vai ter nos próximos 4, 5, 6 anos coisas para serem discutidas muito. Além, né, para além de que a reforma tributária não vai estar toda regulamentada ainda, mas vai haver muita discussão, né? Se a gente pensar na revisão da vida toda, né? Que ainda tem o embargo de declaração que vai ser julgado agora em fevereiro, por quê? Porque tem dúvida a respeito. Porque, veja, a ministra Rosa Weber interpretou de um jeito, o ministro Alexandre de Moraes interpretou de outro, e eu acho que outro ministro também. Então, assim, veja, ambos, a Rosa Weber e o Alexandre de Moraes, que foram os votos que eu li, eles não disseram que não tem direito, eles disseram que tem, mas eles estabeleceram formas diferentes de fazer a conta, não é isso? De estabelecer a partir de quando essa revisão da vida toda vai ser compreendida. E aí agora tem lá um embargo de declaração para efetivamente estabelecer essa questão. Então, interpretação, gente, eu acho que é a coisa mais importante que tem no direito. É porque interpretação é uma coisa da vida, né? A gente interpreta tudo o tempo inteiro. É que a diferença é que quando a gente está falando da interpretação da vida, a gente está sendo puramente subjetivo. E no direito, graças a Deus, a gente tem princípio e tem métodos, né? E aí fica menos subjetivo, mas menos sofisticado, menos complexo, de jeito nenhum. Fica muitas vezes a gente fala, né? Outro dia eu estava falando dessa questão, aí uma aluna falou para mim, mas professora, qual que é a diferença? Se manteve a constitucionalidade, manteve. Eu falei, gente, mas manteve pelo quê, né? Porque muitas vezes a gente não vê uma ação de controle concentrado ou um recurso extraordinário que fala de um artigo, de um inciso, de uma linha, de um parágrafo. Eu não estou falando da lei toda, não seria viável você falar assim, eu quero que declare a constitucionalidade da lei 1 inteirinha, da lei 2, não dá. Eu posso falar de um artigo, eu posso falar de um inciso, eu posso falar de uma linha, eu posso falar de vários que tratem do mesmo assunto, mas eu posso ter várias ações a respeito da mesma lei, desde que eu não esteja falando a mesma coisa, não esteja discutindo a mesma situação. Por quê? Porque a interpretação é assim, né? Senão, não faria sentido. Tudo bem? Quando tem essa divergência entre os entendimentos Dos ministros? Que um entende uma interpretação, outro entende outra. Por isso que a gente tem que ter embargo de declaração, para saber qual que vai prevalecer. Mas aí vai resolver isso como? Eles vão ter que entrar no consenso ou alguém que vai... Não tem estranho aqui, são eles que vão ter que decidir os embargos de declaração e fixar o limite. Porque, veja, o Supremo Tribunal Federal, para o bem ou para o mal, não tem quarta instância, né? Se a gente entender que errou, né? Eles vão ter que ficar numa discussão entre eles. Então, e muitas vezes a gente não fica feliz com essas decisões, né? Também tem isso. Oi.
A gente vai falar da mutação constitucional já já, Luiz, você segura um pouquinho? Gente, 5 minutos agora e a gente volta? Tá joia. Aí a gente já fala da repercussão, da súmula vinculante e do recurso extraordinário. Vamos lá? Então, olha, gente, recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele está previsto lá no artigo 102, inciso 3, alíneas A a D. Então, vejam, o recurso extraordinário, ele é o fundamento constitucional do controle difuso de constitucionalidade. É lá no artigo 103, inciso 3, né? Ontem, acho que eu comentei isso com vocês, as competências do Supremo, elas são divididas em competências privativas, que está lá no 102.1, competências recursais ordinárias, que está lá no 102.1, competências recursais extraordinárias no 102.2 e competências recursais extraordinárias no 102.3. Peraí que a minha Constituição saiu aqui do... Pronto, voltou. Então, o que que... Ih, não está ainda. Agora foi. O que que diz lá no artigo 103.2? Opa. No 102.3. Acho ele ontem, hoje eu estava vendo isso, ontem eu achei que eu tinha falado uma coisa incorreta, e eu tinha mesmo, quando eu falei do vício de decoro parlamentar, eu falei artigo 51, é artigo 55. É, 55. 102.3. Não, mas eu já estou achando aqui, é que eu baixei aqui, eu abri a Constituição, para eu poder ler para vocês. Espera aí, 102, inciso 3. Estou chegando lá. É, ontem eu comentei com vocês que era 51, parágrafo 3º, mas não é 55. Estou só retificando de ontem. Tá? Então, olha lá, 102, inciso 3. Olha lá. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. A linha A. Contrariar dispositivo desta Constituição. A jurisprudência do Supremo entende que a contrariedade, ela tem que ser direta. Então, eu não posso dizer assim, olha, a decisão, ou a lei, ou ato normativo, ela contraria uma lei e aí, por via reflexa, contraria a Constituição. Não, tem que ser contrariedade direta à Constituição Federal. Letra B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. E letra D, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Então, essas são as possibilidades de recurso extraordinário que estão previstas aqui no artigo 102.3, alíneas A a D. Onde é que o recurso extraordinário está disciplinado? Ele está previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 904, no inciso 7, 994, inciso 7, e ele é disciplinado no artigo 1029 e seguintes. Então, o Código de Processo Civil é um código extenso, né, para ser gentil, e a disciplina do RE está aqui. Qual é o objetivo do recurso extraordinário? Resguardar a hegemonia e a autoridade da Constituição. Essa é a finalidade.
E o recurso extraordinário, ele tem a necessidade do pré-questionamento. O que é isso, gente? Pré-questionamento. Para que eu possa recorrer extraordinariamente, eu tenho que ter discutido essa questão desde o início do processo. Ah, mas eu não discuti lá na petição inicial, mas lembrei quando eu apelei. Aí já não tem pré-questionamento. Tem que discutir desde o início. Então, o pré-questionamento. Mas isso é bem discutível, né? Porque se você não discute desde o começo, parece que você foi com a maré, né? Essa questão dos embargos, assim, nossa, eu lembrei, nossa, eu vi, nossa, eu achei, né? Não, mas a gente ficou extraordinário considerando os embargos que a gente estava discutindo matéria. Mas isso é bem discutível, né? Sim, mas, assim, isso é um jeito, né? Porque se você está discutindo a inconstitucionalidade da norma, veja, no meu modo de ver, essa questão dos embargos não é um jeito meio que, né, brasileiro, porque se você tem como objetivo discutir a inconstitucionalidade, se ela é uma questão preliminar, se ela é uma questão incidente, embargar fica, né, para ir discutir a questão da inconstitucionalidade. Não estou nem entrando no mérito se recebe, se não recebe, se é válido mais. O correto é o pré-questionamento desde o início, né? Porque senão parece assim que você está meio... O escritório também, igual aqui. Porque usam isso mais para... Como é que fala? Sim, protelar. Efeito protelatório. Mas assim, isso não significa que se protela tem sucesso, né? Então, o correto, né? Eles têm que rolar a decisão que sabe que vai ser negativa, aí eles começam a protelar com vários recursos. Mas vamos aprender certinho, né? Quando a gente faz, desde o início, né? Bom, agora a gente vai falar de uma questão que é uma questão polêmica lá no Supremo Tribunal Federal, que é a questão do papel do Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade. O que o Supremo Tribunal Federal ele faz no controle difuso de constitucionalidade? O papel do Supremo Tribunal Federal ele está definido lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição, que diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, as decisões de controle concentrado não precisam dessa situação, desse papel do Senado, mas as decisões de controle difuso, sim. Simples desse jeito? Não. Por quê? Porque a emenda constitucional 45, ela trouxe duas situações que a gente ainda vai falar, que é a questão da repercussão geral e da súmula vinculante. Então, quando a emenda 45 trouxe a repercussão geral e a súmula vinculante, alguns ministros lá no Supremo Tribunal Federal começaram a entender que como você consegue estabelecer interpretações do Supremo Tribunal Federal que tem reflexo para os processos, para a administração, independentemente do papel exercido pelo Senado Federal, então alguns ministros entendem que esse papel do Senado Federal, aqui no inciso 10 do artigo 52, ele teve uma mutação. Aí vou explicar o que é mutação. O que é a mutação? A mutação é uma situação na qual a norma vai sendo modificada não pela modificação da norma propriamente dita, mas pela modificação da interpretação que você dá à norma.
Então, vamos pensar o seguinte, olha, se a gente pegar lá o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que fala do sigilo das comunicações, o artigo 5º, inciso 13, fala em comunicação telegráfica, né? Quem mais usa hoje, gente? Telegrama? Telex? Então, não, você com certeza não. Estou olhando ali para o Guilherme e para a Sueli, né? Não, Samanta, nem estou falando com você, não. Estou falando ali com o Guilherme e com a Sueli. Então, estou me socorrendo aqui deles. Vejam, a Constituição é de 88. Então, em 1988, quando se falou em sigilo das comunicações, se falou em sigilo das comunicações, as comunicações que havia ali, né? Hoje em dia a gente fala de WhatsApp, a gente fala de e-mail, a gente fala de um monte de coisa, e o Supremo, na sua jurisprudência, tem estendido a questão do sigilo. Mas o inciso 13 mudou? A literalidade, assim, não houve a modificação ali, Sharon, do texto, mas a interpretação mudou. Isso acontece muito, gente, na Constituição norte-americana. A Suprema Corte norte-americana, ela interpreta a Constituição o tempo inteiro. Ela vai fazendo o quê com a Constituição norte-americana? Vai atualizando, vai atualizando, vai atualizando por meio do quê? Por meio da dicção que a Suprema Corte dá à Constituição. Mas a Constituição norte-americana mesmo, para modificar, é bem mais fácil falar do que fazer, né? É mais difícil, assim, eles são muito restritos, né? O Estado, a população, o pessoal lá não curte muito essa história de emenda constitucional, não. Então, mas aí, né, a gente falou disso na primeira aula. Isso é uma questão também até histórica, né? Lá no século XVIII, a gente não falava em direito social, a gente não falava em direito difuso, a gente não falava um monte de coisa, né? Então, até faz sentido. Historicamente, Samantha, as emendas da Constituição norte-americana é que tem os direitos, né? Porque no texto original não tinha. Aí se fez as emendas para colocar os direitos, porque alguns estados não queriam assinar a Constituição sem direitos, né? Se a gente, assim, é um outro tempo, né? Se a gente pensar, eu até vou usar o mesmo exemplo que eu usei na primeira aula, a Constituição da Índia tem 310 artigos, é maior ainda que a Constituição brasileira. Então, a tendência hoje, acho que foi até você que me perguntou, né, Luiz, essa questão, assim, das constituições serem extensas, não serem sintéticas. Mas isso porque hoje a gente tem muito mais coisa para discutir, as pessoas têm uma tendência a serem mais minudentes naquilo que falam, tudo isso tem consequências. Então, quando a gente fala em mutação constitucional, é isso, é a atualização da interpretação da Constituição, sem que isso implique na modificação do texto. Então, o que tem acontecido? Gente, eu não estou dizendo que essa questão é pacífica, tá? Mas essa questão tem sido discutida no Supremo Tribunal Federal, inclusive houve uma ação direta de inconstitucionalidade e houve uma reclamação constitucional onde isso foi discutido. A questão da mutação do entendimento do papel do Senado Federal. Então, o que o artigo 52, no inciso 10, diz? Que quando há uma decisão definitiva em sede de controle difuso, o que o Supremo Tribunal Federal faz? Informa ao Senado, e o Senado, por meio de resolução, estão lembrados da resolução que a gente comentou na aula passada? O Senado, por meio de resolução, promove a suspensão total ou parcial da norma. Essa norma, ela pode ser federal, estadual, distrital ou municipal. E o efeito da suspensão realizada pelo Senado Federal, é erga omnes e ex nunc. Então, não é tunc, é nunc, vale a partir da data da suspensão. Isso tem sido discutido, principalmente depois da emenda constitucional 45, que é conhecida como reforma do judiciário, que trouxe 2 instrumentos visando o quê? Visando a celeridade dos processos nas instâncias superiores, que é a repercussão geral e a súmula vinculante. Então, o que tem sido discutido lá no Supremo Tribunal Federal? Tem sido discutido que hoje o papel do Senado Federal é dar publicidade à decisão do Supremo. Então, não é efetivamente dar eficácia a essa questão, é dar publicidade à decisão do Supremo.
Essa é uma questão resolvida, tranquila? Não. 2 ministros defendiam bastante essa questão, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Teori Zavascki. Há votos extremamente interessantes sobre o aspecto de você compreender qual é a finalidade, qual é o objetivo, por que que eles chegaram nessa situação. Já houve decisões de ações diretas com votação por maioria nesse sentido, mas essa não é uma questão pacífica. Tem ministro que diz que não de jeito nenhum, e tem ministro que diz que não em alguns aspectos, mas não em outros. Então essa é uma questão, assim, bastante polêmica. Então, nesse caso aqui, quando se fala em mutação, está se falando disso, da modificação do papel do Supremo Tribunal Federal, ou do Senado Federal, em relação à sua atuação no que diz respeito ao controle difuso de constitucionalidade. Fala, Vitor. Essa resolução, feita total ou parcialmente impugnada, ela tem efeitos ex nunc? Ex nunc. Ah, então desculpa, é nunc, gente, errei, é nunc. É nunc, por quê, Vitor? Porque não é possível ser tunc, né? Tem que ser nunc. Então ali eu errei a digitação, mas é nunc. Porque você está mudando um estado. Estão lembrados que a gente falou de revogar, de declarar e decretar? Quando você suspende a aplicação da norma jurídica, nos termos daquilo que o Supremo Tribunal Federal fala, você está mudando um estado, né? Uma coisa é você reconhecer que a lei é inconstitucional, outra coisa é você dizer, olha, agora não aplica mais, tal. Porque qual é a finalidade de você suspender a aplicação? É você deixar de produzir situações inconstitucionais. Né? Agora, essa questão da mutação é extremamente polêmica, nesse caso aqui. Agora, quando a gente fala de mutação, Luiz, que você me perguntou, eu te pedi para responder depois, é isso. É quando você vai atualizando, você vai modificando a interpretação da norma, não porque você tenha modificado o texto, mas porque você mudou a forma de entendimento da norma. Então, isso é mutação constitucional. Tá bom? E agora, quando a gente fala dessa questão da emenda 45, o recurso extraordinário hoje, ele tem como pressuposto de admissibilidade, a gente falou de pré-questionamento, né? Eu falei que tem que ser desde o começo, e vocês falaram da questão dos embargos. Mas agora a gente tem um pressuposto de admissibilidade. Quando eu estudei, quando a Sueli estudou, provavelmente quando o Guilherme estudou, tinha pré-questionamento. Depois não tinha mais pré-questionamento. E aí a emenda 45 voltou a trazer o pré-questionamento, pelo quê? Por meio do, pré-questionamento, voltou a ter pressuposto de admissibilidade por meio do quê? Da repercussão geral. Então, vejam, o que é essa história de repercussão geral? A lei fala que o interesse discutido, ele não pode ser o interesse subjetivo da parte. O que significa isso, né? Interesse subjetivo da parte? É o meu interesse. Então, hoje, quando a gente fala em recurso extraordinário e a necessidade de haver repercussão geral como pressuposto de admissibilidade, eu estou dizendo assim, esta questão que eu estou discutindo, ela não pode ser importante só para mim. Ela tem que ser importante para várias pessoas. Tem que ser importante para várias pessoas sob que aspecto? Social, econômico, jurídico, tem que ter importância para outras pessoas. Aí, gente, tem uma questão, já falo com você, Guilherme, que é importante, que é a seguinte, olha, eu não estou dizendo que uma questão subjetiva não seja inconstitucional. Estou dizendo isso não. Mas se for subjetiva, não tem recurso extraordinário. Então, o tribunal, para discutir um recurso extraordinário, tem que ficar demonstrado o quê? Que aquela questão que está sendo discutida, ela não é importante só para mim. Ela é importante para outras pessoas também. Então, aí vocês vão falar, professor, então a questão tem que ser uma questão, assim, midiática, uma questão enorme. Não, a questão, ela pode ser simples. Ela pode ser uma questão previdenciária,
ela pode ser uma questão tributária, ela pode ser uma questão de dívida, não sei, né, se isso aqui que a Sharon colocou, se amanhã também não vai virar inconstitucionalidade por ferimento de algum princípio constitucional, a gente teria que ver. Mas veja, não é só para ela. É uma questão que abrange outras pessoas. Vamos pensar, por exemplo, na revisão da vida toda. Por que a revisão da vida toda está sendo julgada? É um recurso extraordinário. Tem só um aposentado que foi prejudicado com a mudança de cálculo? Tem vários, né? Essa é uma questão social relevante. Então, vejam, quando a gente fala em repercussão, a gente está falando disso, a gente está falando de situações que transcendem o interesse subjetivo de uma única pessoa e se tornam um interesse que diga respeito a várias pessoas. Diga, Guilherme. Pressuposto de admissibilidade é assim, se o pressuposto de admissibilidade existe, eu vou conhecer do seu recurso. Se o pressuposto de admissibilidade não existe, eu não vou nem ler. Então, porque o pressuposto de admissibilidade é o quê? Eu conhecer do seu pedido. Se eu vou deferir, se eu vou indeferir, se eu vou dizer que você tem razão, que você não tem razão. Aí, se não sei. Prelibação. Não, nem poderia te responder sob pena de dizer bobagem. O que eu me lembro de derivação, um juízo de derivação, algo assim. Nem vou me arriscar, Guilherme. Não, veio na minha cabeça, entendeu? É coisa muito antiga. O juízo de prelibação é o conhecimento do recurso inicial, e eu achei que era isso. Não, veja, a repercussão geral é um pressuposto de admissibilidade da emenda constitucional 45. É que antes da Constituição de 88 havia a necessidade de pressuposto de admissibilidade do RE. Aí depois que a Constituição de 88 não havia. E aí depois que a emenda 45 voltou a ter. Então, o que é essa repercussão geral? É uma questão que é definida em temas. Então, o Supremo Tribunal Federal julga questões por meio dos recursos extraordinários que vão chegando ao seu conhecimento. E aí, se a gente quiser usar uma imagem para a gente ter, eu diria assim, que vamos imaginar que há 3 filas. Numa fila estão aquelas situações onde a repercussão geral já foi conhecida. Então, nessa fila da repercussão geral que já foi conhecida, quando você tem uma questão daquela para julgar, você indica a repercussão geral, e a repercussão geral está reconhecida, se não houver nenhum problema, o seu processo, o seu recurso extraordinário será conhecido. Ele será dado provimento ao seu recurso? Ele será conhecido, ele será julgado. Na outra fila, tem aquelas situações que já foram examinadas e não há repercussão geral. Então, quando eu quero verificar se já tem alguma situação onde a repercussão geral já foi estabelecida como não existente, aí eu olho naqueles temas ali. Está ali, não tem repercussão geral. Agora, a vida é muito dinâmica, então tem várias situações que estão naquela fila para discutir. Lembra que eu falei para a Sharon? Se você acha que tem dúvida, discute a questão. Se você acha que aquela situação que você está discutindo não é exatamente igual àquela que você já viu que foi definido que não, você discute a questão. E aí, o Supremo Tribunal Federal, pela turma ou pelo pleno, está lá no regimento interno e no Código de Processo Civil direitinho, como é que vai ser o procedimento, o Supremo Tribunal Federal vai dizer se há repercussão geral ou não há repercussão geral. Então, enquanto essa questão está sendo discutida, como eu disse para a Sharon agora há pouco, os processos daquela questão estão suspensos. Por quê? Porque você não sabe se tem repercussão geral, você não sabe se não tem repercussão geral, está ali na fila para julgamento se há ou não há repercussão geral, enquanto não se decide, aquela questão não vai ser julgada. Então, veja, a repercussão geral, ela é uma coisa dinâmica.
Porque aquelas situações que já estão definidas, tem repercussão geral? Tem. Aquelas situações que também já estão definidas no sentido negativo, não tem. Mas há questões que surgem o tempo todo que precisam ser discutidas. Então, tem lá na página do Supremo, eu até coloquei na última lâmina da aula, tem lá o endereço da página para vocês examinarem lá. Tem o plenário virtual, tem a discussão da repercussão geral, os temas que já estão definidos, com repercussão para sim, com repercussão para não, o que está sendo discutido. Então, é um pressuposto de admissibilidade. Se não tem repercussão, o processo não será conhecido. Se tem repercussão, bom, se tem repercussão, ganhei. Vou ter o meu recurso extraordinário deferido? Vou ter o meu recurso extraordinário conhecido. Posso perder, mas eu terei o meu recurso extraordinário examinado. Então, se eu não conseguir provar isso, né, se eu não conseguir provar o pressuposto de admissibilidade, eu nem vou dizer para você assim, então não tem uma questão constitucional. Pode até ter. Mas aquela questão, ela não é uma questão de molde a ser examinada pelo Supremo, porque ela não tem o quê? Ela não tem repercussão, ela não transcende o interesse subjetivo daquela pessoa que está discutindo a questão. Se é uma questão, se é um problema de não vai ser discutido. Precisa ter o quê? Precisa transcender sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto social, sobre o aspecto jurídico, a situação tem que transcender o interesse da pessoa que é o autor ali da ação, que é o recorrente. Tudo bem? Pelo Supremo. A repercussão geral é pelo Supremo. É o Tribunal Inferior que... Sim, mas o Tribunal Superior não vai julgar se há repercussão geral ou não, a menos que a repercussão geral já tenha sido definida como não existente, né? Quem vai fazer essa análise é o Tribunal Inferior. Sim, mas quem vai decidir se há repercussão geral ou não é o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos pensar, não tem repercussão geral discutida naquele caso. Como é que o Tribunal Inferior vai dizer que não admite? Então, era onde eu queria chegar. Então, se não tem, você tem que fazer uma boa defesa da existência da repercussão geral, seja ela econômica, seja ela social, seja ela jurídica, aí o tribunal vai decidir. Enquanto não houver esta decisão, é claro, Sueli, que isso assim, eu estou falando num aspecto bem assim, não há problemas no céu de brigadeiro, né? Mas é claro que isso é uma baita confusão, às vezes, porque também não tem recurso, né? Se o tribunal disser que não tem, não tem. E aí? Bom, aí pode até ter, pode haver, assim, uma situação onde enfim, há muitos problemas aqui no universo, mas essa questão do pressuposto de admissibilidade é uma questão assim, né? Se a questão é inconstitucional, no meu modo de ver, né? A gente nem vou discutir se é constitucional ou inconstitucional, porque pode ser inconstitucional, mas pode ser inconstitucional para uma pessoa, para um segmento muito pequeno, e aí essa questão não vai ser examinada. Isso é bom? Então, eu lembro que quando a repercussão geral saiu, algumas pessoas disseram assim, mas então, né, porque agora no STF não vai mais chegar furto de princípio da bagatela, não vai chegar um monte de coisa. Não é bem assim. Né? Não é exatamente desse jeito, porque se houver repercussão geral em alguma situação que abranja, assim, questões menos, vai chegar, o problema não é esse, né? Acho que o problema é um outro, mais profundo, que a questão de que a justiça tem que ser célere e você tem que resolver questões simples de um jeito mais rápido, mais próximo, e questões mais sofisticadas que tenha mais segurança jurídica e chegue em outras instâncias, né? E a gente estaria discutindo outras questões. Que a repercussão geral não me parece que seja a melhor alternativa, mas é claro que quando vocês forem olhar lá a página do Supremo, vocês vão ler que houve, assim, uma grande diminuição dos processos, deve ter havido mesmo, né, assim, uma
coisa bastante significativa, acho que salvo o melhor juízo da ordem de 23%, 24%, 25%, que é um percentual bastante grande, mas se isso resolve efetivamente o problema que se quer resolver, opa, assim, nem é discutido porque não tem repercussão, né? Então, assim, se você já sabe que não tem repercussão, o que você vai dizer para o seu cliente? Você não vai dizer, olha, vamos, né? Antigamente se falava, olha, eu vou até o Supremo Tribunal Federal, tal. Hoje em dia, talvez, né? Não necessariamente, diga. Contigo não rolou. Por isso que peritação é exame de admissão. Então, graças a Deus, eu lembrei. Eu, assim, não me lembrava, não. Eu não me lembrava, não, Guilherme. Obrigada. Ah, que bom. Eu sou mais antiga que você, mas eu já não lembro mais essas nomenclaturas, não. Tá vendo? Então você não tá tão mal quanto você acha que você tá, né? Graças a Deus. E aí, olha, eu trouxe aqui. Oi. Extraordinário. É uma questão que tenha repercussão objetiva de natureza econômica, social, jurídica. Não, uma só. Uma só. Uma só. Dá uma olhadinha, Luiz, nos recursos extraordinários da revisão da vida toda. Que ali é essencialmente social. Né? Porque a troca lá, foi no governo Fernando Henrique, quando você deixou de computar todas as contribuições e tudo, porque tinha uma conta, né? Você podia desprezar o que era menos, mas você podia computar, enfim. Quando a conta mudou e se estabeleceu lá 1994 como limite para você estabelecer a contagem das contribuições, isso produziu um impacto bastante negativo para as pessoas que estavam se aposentando. Então, você pode até falar que numa questão econômica e numa questão social. Agora, você não tem jeito, né, da gente falar que uma questão ela vai ter ao mesmo tempo impacto social, impacto econômico, impacto jurídico e tal. Se você conseguir provar que o interesse não é seu nesses aspectos que estão identificados tanto no Código de Processo Civil como no regimento interno do Supremo, é mais do que suficiente. Agora, evidentemente que esse é um raciocínio que precisa ser fundamentado, né? Eu não posso dizer assim, essa questão tem impacto social. Qual? Né? Eu tenho que fundamentar. Então, da revisão da vida toda, se você procurar alguns institutos, alguns advogados que atuaram, tem, assim, fundamentos muito interessantes, por isso que eu tô dizendo para você dar uma olhadinha, porque muitas vezes as pessoas contratam pareceres, né, para fazer essas coisas, porque são questões sofisticadas. Não sofisticadas que a gente não consiga entender, mas muitas vezes você precisa de um fundamento que não é exatamente aquele que você, é que a gente, como advogado, assim, às vezes a gente tem essa ilusão de que a gente consegue dar conta dos outros assuntos, né? Mas se a gente pensar, né, fazendo parênteses aqui, que de 2000 para cá houve um monte de audiência pública a respeito não só de controle concentrado, como de controle difuso, antes isso não acontecia. Mas como é que a gente vai lidar com proteção de dados, como é que a gente vai lidar com pesquisa com célula tronco embrionária, como é que a gente vai lidar com essas questões só com conhecimento jurídico? Que não é pouco, né, só, vou tirar o só daqui, né, mas com conhecimento jurídico não dá, né, a gente precisa de fundamentos científicos, filosóficos, econômicos, que a gente precisa perguntar para as outras ciências, porque senão a gente, sob pena da gente também ter uma visão muito unilateral das coisas, né? Eu acho, assim, minha opinião. Olha lá, aí eu trouxe essa jurisprudência aqui de repercussão geral, que, Sharon, acho que eu não trouxe, eu trouxe 6, aí acho que você vai ficar sem, não tem na aula. Eu trouxe, mas acho que não trouxe mais do que...
Você olha? Então tá bom. Olha lá. Recurso extraordinário 13.62.061, órgão julgador, Tribunal Pleno, relator, ministra Rosa Weber. Julgamento, 22 de setembro de 2003. Ementa, constitucional e financeiro, Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 159, 1b da Constituição, base de cálculo, comparativo dos dados do Balanço Geral da União com as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Jura? Mas eu tirei. Não é a do outro, a do outro lado? Sério? Então eu peço desculpa, gente, porque eu imprimi achando que eu tinha impresso. O nosso é o 6, termina com 6485. Mas isso daí. Tá. Então eu peço desculpa porque eu repeti. Mas eu vou ler então, gente, rapidinho, para a gente poder ver. Olha lá, desconto de 5,6% para o Fundo Social de Emergência e das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União. Questão constitucional, potencial multiplicador de controvérsia, repercussão geral conhecida. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao cálculo efetuado pela União para a definição do total a ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, ante a dedução de valores relativos a incentivos e parcelas destinadas a outros fundos constitucionais, atrelados a receitas provenientes do Imposto sobre a Renda e sobre produtos industrializados. A controvérsia presente neste apelo extremo transcende o objeto do RE 1346658, RG/DF, da relatoria do ministro Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral. Repercussão geral conhecida, tema 1275. Constitucionalidade da composição da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios mediante 1. Adoção de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e não do Balanço Geral da União. 2. Dedução dos valores referentes ao Programa de Integração Social e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, ProTerra. 3. A dedução linear pelo percentual máximo de 5,6% da parcela destinada ao Fundo Social de Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal. E 4. A dedução das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União, autarquias e fundações federais. Decisão. O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. E eu coloquei aqui o endereço onde está para vocês poderem verificar. E aí a súmula vinculante. Gente, o que é a súmula? A súmula, ele é um entendimento sucinto de um tribunal a respeito de um assunto que é levado insistentemente, diuturnamente, ao seu conhecimento. Então, súmula todo tribunal tem. TJ, TRF, TST, STJ, todo tribunal tem. Súmula vinculante é novidade da emenda constitucional 45 e só o Supremo Tribunal Federal pode editar. Então, a emenda constitucional 45, ela juntou ao artigo 103, a letra A, que aqui saiu azinho, mas é 103A, azão, que diz o quê? Que diz que o Supremo Tribunal Federal pode editar, ele pode cancelar, e ele pode modificar o conteúdo de súmula vinculante. Vou ler aqui para vocês, para a gente entender. Ou para a gente conhecer, né? Opa. Diz o seguinte, lá o artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida por lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários, por exemplo, 2 tribunais, entre esses e a administração pública, exemplo, STJ e Receita, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula poderá ser provocado por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, quem tem legitimidade para propor a criação, o cancelamento, a alteração de súmula vinculante é o próprio tribunal e as pessoas do 103, incisos 1 a 9. Presidente, procurador, mesa da Câmara, mesa do Senado, Conselho Federal da OAB, aquelas pessoas que a gente comentou na primeira parte da aula. Quem é que aprova a súmula vinculante? O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria qualificada de 2/3. Quanto dá isso? 8 ministros. Então, para aprovar, para cancelar e para modificar, maioria qualificada de 2/3. Quais são os pressupostos para que uma súmula vinculante seja editada? Primeiro, controvérsia entre órgãos judiciais. Então, eu posso ter 2 tribunais que tratem do mesmo assunto de forma controvertida. Essa questão chega ao Supremo, o Supremo Tribunal Federal faz o quê? Edita uma súmula vinculante para resolver isso. Segunda situação, controvérsia entre órgãos judiciais e administração pública. Eu dei um exemplo aqui que me parece bem fácil de visualizar, né? Um tribunal, STJ, TRF, com a Receita, por exemplo. Controvérsia pode gerar a edição de súmula vinculante. E qual é o fundamento aqui? Que essas controvérsias geram grave insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre questão idêntica. Lembrando aqui que o idêntica também depende de interpretação, né? O que é idêntico? Quem é que é atingido pelo efeito vinculante? Poder Executivo, Poder Judiciário, Administração Pública Direta e Administração Pública Indireta. Poder Legislativo, de jeito nenhum. Porque o Poder Legislativo, ele tem a função típica de legislar. Ah, professora, mas agora já tem acontecido, né? O tribunal decide de um jeito, o Poder Legislativo vai lá e legisla ao mesmíssimo tema a respeito, o mesmíssimo tema de uma forma totalmente diferente. Então, como é que isso vai ficar? Boa pergunta, né? Acredito, Vitor, que assim, o que seria um raciocínio para a gente fazer no primeiro momento é que aquelas questões que já estão no tribunal, elas já foram disciplinadas, elas estão sendo discutidas a partir de uma legislação que já existia. Sim, agora, e no novo? Bom, aí aquilo que é novo, aquilo que acontecer de agora para frente, sob a vigência de uma nova lei, aí evidentemente tem que ser disciplinado pela lei nova, né? Parece que, assim, num primeiro momento, o mais lógico seria a gente, né, pensar assim. Opa. Aí tem esse que está aí com vocês, que vocês podem ler, que é o RE 11.16485, que fala emenda em recurso extraordinário. Ah, não, gente, esse aqui é repercussão, não, é súmula vinculante,
Repercussão geral conhecida, tema 477, constitucional e penal. Lei de execução penal, artigo 127, alteração promovida pela Lei 12.433, de 11, perda de dias remidos, limitação de 1/3. Discussão quanto à necessidade de revisão ou cancelamento da súmula vinculante 9. Alegação de ofensa aos artigos 5º, 49, é isso, né? E 93, 11, 9 da Constituição Federal. Não ocorrência. Perspectiva interinstitucional na análise das atribuições do STF de edição de súmulas vinculantes e do Congresso Nacional de edição de atos normativos que possam eventualmente contrapor ao que anteriormente afirmado em enunciado de súmula vinculante. Pluralismo dos intérpretes da lei fundamental, ausência de supremacia judicial, teoria dos diálogos constitucionais, postura deferente em regra do judiciário em face da promulgação de lei superveniente de conteúdo divergente. Caso concreto, reafirmação da constitucionalidade da perda dos dias remidos decorrente da prática de falta grave. Revisão ou cancelamento da súmula vinculante 9. Via adequada, Lei 11.417, artigo 5º, propostas de súmulas vinculantes número 60 e 64. Recurso extraordinário desprovido com fixação de tese. Ancorado no princípio da separação de poderes, o exercício da função constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefa de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados, no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público. Em caso, revela-se constitucional o artigo 127 da Lei de Execuções Penais, conforme a redação atribuída pela Lei 12.433, ao fixar limite temporal à perda dos dias remidos em consequência da prática de falta grave. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Proposta de tese de repercussão geral. A revogação ou modificação de ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta em regra a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo STF, conforme o caso. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso de execução penal. Tema 477, revisão de súmula vinculante em virtude de superveniência de lei de conteúdo divergente. Tese. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta em regra a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo STF, conforme o caso. Hoje, quantas súmulas vinculantes tem editadas? 59. 59. A última súmula vinculante é de 2023. Mas em 2023 houve a edição de uma súmula vinculante só. Em 2022, salvo o melhor juízo, não tem nenhuma, mas tem lá o link das súmulas vinculantes para que vocês possam examinar. Eu deixei aqui o link da repercussão geral, o link da súmula vinculante, e ontem a Sueli perguntou do plenário virtual, eu deixei aqui o hot site do plenário virtual, tá? Porque lá no plenário virtual, eles têm, inclusive tem uma entrevista da secretária-geral de uma das turmas, que diz lá como é que houve uma
celeridade maior quando se colocam todos os votos para que um possa conhecer o voto do outro e depois eventualmente estabelecer divergência. É bem interessante. Tem até um texto lá, eu não diria para você que é um livro, mas é um estudo a respeito dessa questão do plenário virtual. Aí ontem, como você perguntou, Fê, vou colocar lá o link para você ler. Imagina, que é isso. Gente, eu deixo vocês hoje na excelente companhia da professora Aline amanhã e sexta-feira. Então, espero que vocês tenham aproveitado, peço desculpas por eventuais falhas, e o meu e-mail está aqui, se alguém quiser entrar em contato comigo, por algum problema, por alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Gente, muito obrigada ao pessoal do online também, viu? Boa noite a todos vocês. Muito obrigada.